Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias. História recente. O sequestro do embaixador alemão. Vejam. No dia 12 de junho de 1970, portanto, há 50 anos atrás, o Brasil acordava com uma manchete que foi sensação, para não dizer sensacionalista. Havia sido sequestrado o embaixador da Alemanha no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1968, a luta de massas no Brasil contra a ditadura estava crescendo. Havia greves metalúrgicas em Osasco e em Contagem. Havia passeata de 100 mil pessoas na rua, no Rio de Janeiro, que proporcionalmente à população da época seria hoje 300 mil pessoas na rua. E esse movimento de massas apavorou, amedrontou os militares no poder. E eles fecharam o regime, fecharam por completo, publicando o ato institucional número 5. Cadeia, perseguição, tortura, assassinato, completou-se o ciclo militar. Fechou a ditadura militar. Fechou no sentido de fechou o gancho contra as instituições democráticas. Não havia mais nenhum canal de diálogo. Estavam suspensos, inclusive, o Instituto do Habeas Corpus, que é um dos institutos mais antigos do mundo no direito penal. Não havia mais canal de comunicação, de diálogo. Diante disso, boa parte da esquerda brasileira, dos patriotas, perceberam que só havia um caminho para derrotar a ditadura: a luta armada. Foi um erro, foi um equívoco, porque não tínhamos força suficiente para vencer aquele exército ditatorial com a luta armada, sobretudo de amadores e de jovens. Foram muitas perdas de vida, muita tortura, muito assassinato. Corpos que até hoje não sabem onde estão enterrados, gente desaparecida que até hoje não sabemos onde está. Mas partiram para a luta armada e criaram várias organizações dissidentes dos partidos tradicionais da esquerda, dissidentes da Ação Popular Marxista-Leninista, dissidentes do Partido Comunista do Brasil, dissidentes do Partido Comunista Brasileiro. Então, em 12 de junho de 1970, o Brasil acorda com o sequestro do embaixador alemão, porque a prática de sequestrar embaixadores para trocar pelos presos políticos era muito comum. Já havia sido sequestrado o embaixador americano, o cônsul japonês, o cônsul suíço, o embaixador suíço. Chegou a vez do embaixador da Alemanha. As organizações de esquerda de luta armada avisavam sobretudo os embaixadores de países que tinham grande relação comercial com o Brasil. Isso abalava profundamente as relações comerciais. O governo ficava rendido, a ditadura ficava rendida. E faziam isso para trocar pelos presos políticos que estavam sentenciados até a prisão perpétua, a 30 anos de cadeia, ou ainda esperando julgamento e sendo torturados. Cada sequestro rendia uma dezena ou mais de presos políticos libertados, enviados para outro país. E foi assim que no dia 11 de junho de 1970, na Glória, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, o Mercedes-Benz do embaixador da Alemanha foi fechado por uma caminhonete e os guerrilheiros, digamos assim, guerrilheiros urbanos, saltaram já atirando. Os guarda-costas do embaixador não reagiram. Um deles tentou reagir, puxou uma arma e levou um tiro no peito. O embaixador foi sequestrado e foi pedido o resgate de 40 presos políticos. 40 pessoas que estavam presas, detidas nos porões da ditadura. A ditadura militar teve que ceder e um avião da Varig levou esses 40 presos para a Argélia. O regime da Argélia naquele tempo era um regime socialista, era um regime aberto às lideranças de esquerda. Miguel Arraes estava exilado, inclusive, na Argélia. E eles foram libertados, então, e desembarcaram na Argélia. Quando chegaram na Argélia, então, 23 horas depois, o embaixador alemão foi libertado. É claro que depois seguiu-se profunda repressão dentro do Brasil, buscando os sequestradores e, mais uma vez, prendendo e arrebentando com todos os progressistas e todos aqueles que combatiam a ditadura. Mas que fica marcado que o Dia dos Namorados de 1970, o Brasil acordou com essa notícia: sequestro do embaixador alemão. História recente. Eu digo isto para que os jovens aprendam e os mais velhos não se esqueçam. Um abraço.